Vamos falar um pouquinho agora sobre as questões relacionadas também a Donald Trump, porque uma pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouco, mostra que a maioria da população brasileira acha que o tarifaço de Trump vai sim prejudicar a nossa economia. Então vamos conversar agora com a Valéria Luizetti, que vai trazer os detalhes para a gente. Conta aí, Valéria, bem-vinda. Pois é, boa noite, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. É um percentual bastante alto de acordo com esse levantamento do Datafolha que foi divulgado hoje. Eles ouviram aí pelo menos 2.004 pessoas acima de 16 anos em 130 cidades pelo país e diante desse levantamento perceberam que pelo menos para 89% dos brasileiros esse tarifaço de Donald Trump deverá sim afetar em alguma medida a economia do país. Quando questionado sobre a intensidade desse impacto, 66% dizem que vai prejudicar muito, 23% avaliam que haverá algum prejuízo e 7% não vê impacto negativo. Evandro. Valério, o que os brasileiros acham que o governo deveria fazer segundo a pesquisa? Olha, Evandro, os brasileiros têm se posicionado em maior parte de acordo com o Datafolha de uma maneira mais proativa. 72% defendem que Lula deve negociar e tentar convencer os Estados Unidos a reverter essas tarifas. 15% acham que o Brasil deve taxar igualmente os produtos americanos, usar a lei da reciprocidade. E 6% dizem que o país deveria atender às exigências da Casa Branca e ceder, então, ao tarifaço. Evandro. Agora, Valéria, tem uma questão envolvendo também o ex-presidente Jair Bolsonaro e o julgamento pelo qual ele vai passar. De que maneira que os brasileiros entenderam essa mensagem de Trump que a solução passaria também por um alívio nesse julgamento ao ex-presidente? Que a gente sempre traz, né, Evandro? A questão institucional para além da questão econômica, né? Eles mostraram isso para as pessoas durante o levantamento, explicaram, né, o que foi trazido, inclusive, na própria carta de Donald Trump para o governo brasileiro. E 57% dos entrevistados avaliam que Trump está errado ao pedir que a justiça brasileira pare o julgamento de Jair Bolsonaro. 36% concordaram com o líder americano e 7% não souberam opinar. Lembrando que a pesquisa Datafolha tem uma margem de erro aí de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Evandro. Obrigado, Valéria. Bom trabalho para você aqui em São Paulo. Já vamos chamar então os nossos amigos Dora Kramer, que está aqui, e Cristiano Vilela. Dora, hoje eu estava acompanhando o andamento da Bolsa de Valores e do mercado financeiro e havia ali uma avaliação negativa do mercado financeiro em relação ao populismo do governo Lula para as próximas eleições, diante do que eles perceberam ser uma boa avaliação sobre a defesa da soberania que o governo federal está fazendo neste momento de ataques de Donald Trump ao Brasil por meio de tarifas e também ao ministro Alexandre de Moraes. Eu quero saber de você de que maneira que a opinião das pessoas nessa pesquisa pode ser canalizada em frutos eleitorais para o atual governo, já que a gente está com 2026 batendo a porta. O Evandro, vai depender do prazo de validade, também do uso, né? Porque o uso excessivo pode virar veneno e aquela velha história, o remédio vira veneno, mata o paciente, né? Esse é o perigo. Se o presidente Lula subir nas tamancas do ego, já sabe que vai dar ruim, né? E não é difícil isso acontecer. Mas vamos para o momento. No momento tá bom para o governo, tá? Porque esse dado aí, 90% das pessoas achando que o tarifaço prejudica e uma maioria de 57% dizendo que o Trump erra ao tentar se envolver, ao tentar interferir no julgamento do Bolsonaro, é algo muito relevante. Isso dá uma certa trava nos planos, principalmente da oposição, mas principalmente daqueles partidos do Centrão, que têm ministérios, mas não se comportam como aliados do governo. Eles já estavam pensando em dar uma desembarcada, começar ali, costear o alambrado, como dizia o Brizola, e dar uma desembarcada nesse... Como é que é? Sai de fino? Saía francesa? Mas isso aí ficou um pouco em suspenso, porque nesse momento, diante desse tipo de avaliação popular, porque é o que a pesquisa revela,
qualquer movimento brusco, contrário ao governo, que está em atrito com aquele que a pesquisa indica que as pessoas acham que seja um errado, pode fazer mal a quem depende de voto, entendeu? Nossa. Mas é como você me perguntou. Isso dura até 26? Ah, mas aí vai depender da administração da boa onda, tá certo? Porque onda a gente sabe como é que é, maré sabe como é que é, né? Vira, maré vira e tem a história velha da nuvem da política, que cada obra é super verdade isso, né? Aqueles velhos sábios da política que ninguém sabe, Magalhães Pinto, Luiz Guimarães, enfim, mas é um sabichão desse, né? Que a cada hora que você olha está de um jeito, então é difícil fazer essa previsão. Exatamente, Dora, porque tem gente às vezes que pode achar que está surfando, mas vai tomar caldo. Ô, Cristiano Vilela, mas por outro lado, agora olhando, né, de outra maneira, vamos falar aí do copo meio cheio, porque a pesquisa, ela traz uma maioria das pessoas compreendendo que o movimento de Trump é negativo para o Brasil. De certa forma, isso também faz com que a população se una em torno da nação, no teu ponto de vista, ou a polarização se mantém mesmo assim? Olha, eu vejo que é nisso que o governo está apostando. O discurso muito político, muito palanqueiro até certo ponto que o governo tem feito desde que essa crise explodiu, vem justamente no sentido de gerar um nós contra eles, de gerar uma ideia nacionalista e com isso reverter os maus índices de popularidade que o presidente vinha amargando ao longo do primeiro semestre desse ano de 2025. Nesse sentido, de acordo com o que as pesquisas recentes demonstraram, ele está sendo relativamente bem sucedido. Estancou aquela sangria inicial e até experimentou uma subida na popularidade de 1, 2, até 3 pontos, variando de acordo com as pesquisas. Agora, é como a Dora muito bem colocou, ainda é muito cedo para a gente visualizar se esse respiro que foi dado agora, diante desse calor nacionalista que o governo passou a usar, se isso será suficiente para 2026 influenciar positivamente em relação ao governo no que se relaciona ao projeto de reeleição do presidente da República. Rapidamente, Dora, eu vi que você concordou bem quando eu mencionei o fato das pessoas se unirem em torno do assunto. Eu acho que, de repente, eu não sei, bom, só para aproveitar o negócio do nós contra eles, o Vilela, agora, do jeito que está, é nós contra ele Trump, que é exatamente isso que o governo quer colocar. Mas, de repente, sendo algo que o governo queira ou não, eu acho que pode ter aí uma chance, viu, de que aquilo que o bom senso não conseguiu, talvez a insensatez do Trump e dos operadores brasileiros dele, né, já sabe de quem estamos falando, podem conseguir, que é um respiro de moderação nessa radicalização maluca e, desculpe o termo, burra, né, porque não nos leva a nada. De repente, pode ser que isso provoque aí uma união nacional, mas aí não pode ser união nacional em torno do governo, não. Poderia ser união nacional em torno do bom senso e do discernimento, seria muito melhor.